A manhã começara como qualquer outra, naquela pequena vila cercada por montanhas silenciosas. O canto longínquo dos galos misturava-se ao cheiro de pão fresco vindo da padaria ao fim da rua. Mas nada disso conseguia aliviar o peso no peito de Elisa. Ela caminhava pela estrada de terra com o olhar perdido, tentando compreender como sua vida tinha desmoronado tão rápido. Na noite anterior, havia descoberto que a família para a qual trabalhara por anos a expulsara sem aviso, acusando-a de um erro que não cometera. Sua honra fora destruída diante de todos, e ninguém ousara defendê-la. Com apenas uma pequena mala nas mãos e o orgulho ferido, ela seguiu para a praça principal sem saber o que fazer. A vila inteira parecia observá-la, mas ao mesmo tempo fingia não vê-la. Pessoas que antes sorriam, agora evitavam seu olhar, murmurando pelas costas. Elisa sentia o rosto queimar de vergonha. Não era apenas a demissão injusta que doía, mas o abandono completo daqueles que, durante tanto tempo, chamara de amigos. A sensação de estar sozinha no mundo se tornava cada vez mais sufocante, enquanto seus passos ecoavam em direção ao rio. Ao chegar à beira da água, deixou cair a mala e se sentou sobre uma pedra grande. O som do rio, fluindo lentamente, contrastava com a turbulência dentro dela. Lembrou-se das palavras duras que ouvira na noite anterior, das acusações infundadas, das portas sendo fechadas na sua frente. Perguntava-se como alguém poderia ser tão cruel ao ponto de destruir a reputação de outra pessoa por conveniência. O pior era saber que não havia como provar sua inocência. Naquele lugar, a palavra dos ricos sempre valia mais que a verdade dos humildes. O vento soprou forte, levantando mechas de seus cabelos castanhos e trazendo consigo um frio que atravessou sua pele. Elisa abraçou o próprio corpo e tentou controlar o tremor que não vinha apenas do clima. Era o medo do desconhecido, do futuro sem direção. Não tinha para onde ir, onde dormir ou quem procurar. Por um instante, considerou voltar à casa onde crescera, mas logo afastou a ideia. Seus pais haviam falecido havia anos, e o único irmão que tivera desaparecera em busca de fortuna. Sem nunca enviar notícias, ela realmente estava sozinha. Enquanto observava a correnteza, questionou-se se havia algum propósito para tanta dor. A vida sempre fora difícil, mas nunca tivera medo de recomeçar. Agora, porém, tudo parecia diferente. Pela primeira vez, sentia-se quebrada por dentro, como se tivesse perdido não apenas o emprego, mas também a confiança no mundo. Encarou a água clara e tentou imaginar qual seria seu próximo passo. Nada vinha à mente. O desespero ameaçava tomar conta quando decidiu levantar-se para caminhar novamente, na esperança de que o movimento aliviasse um pouco a angústia. Foi então que ouviu o som de cascos se aproximando pela estrada, virou-se devagar e avistou um cavalo escuro vindo em sua direção, guiado por um homem que ela nunca tinha visto. Ele montava com postura firme, mas havia algo em seu semblante que transmitia calma em vez de imposição. Usava um casaco de tecido grosso, típico de viajantes que percorriam longas distâncias, e carregava uma pequena bolsa de couro presa ao ombro. O cavalo diminuiu o passo quando se aproximou, como se reconhecesse a dor estampada no rosto dela. O homem desmontou e parou a alguns passos de distância, mantendo uma postura respeitosa. Observou-a com olhos atentos, não de julgamento, mas de curiosidade sincera. Elisa sentiu o coração acelerar, surpresa com a forma suave como ele a encarava, como se enxergasse mais do que a aparência de alguém que acabara de perder tudo. Houve um breve silêncio entre os dois, quebrado apenas pelo som do rio. Ela apertou as mãos, sem saber o que esperar. Não tinha mais forças para lidar com a crueldade de estranhos. Finalmente, ele inclinou a cabeça e perguntou se ela estava bem. A voz dele era grave, mas gentil, carregada de preocupação verdadeira. Elisa tentou responder, mas sua garganta se fechou. Como poderia explicar a alguém que acabara de conhecê-la que sua vida havia sido arrancada das mãos?
O viajante percebeu sua dificuldade e voltou o olhar para a mala caída ao lado da pedra. Seus olhos expressaram compreensão imediata, como se já tivesse visto aquela mesma cena muitas vezes em outras terras. Ele se apresentou como Samuel, um forasteiro que passava pela vila em busca de informações sobre antigos proprietários de terras na região. Disse que não pretendia incomodá-la, mas que não conseguira ignorar sua expressão de desamparo. Elisa sentiu o peito apertar, não pela dor, mas pela inesperada gentileza. Era estranho como uma simples pergunta podia fazer ruir todas as barreiras que tentava manter erguidas. Pela primeira vez desde a noite anterior, sentiu que talvez não estivesse tão invisível quanto imaginava. Samuel perguntou se poderia se sentar ao lado dela, e Elisa hesitou, mas acabou assentindo. Ele deixou o cavalo amarrado a uma árvore próxima e se aproximou com passos tranquilos, mantendo sempre uma distância respeitosa. Quando se sentou, o silêncio voltou, mas desta vez era um silêncio acolhedor. Elisa lançou um olhar breve para o homem misterioso e percebeu algo que não havia visto em mais ninguém na vila naquele dia: uma chama de humanidade. E naquele momento, sem que percebesse, sua história começava a mudar. Elisa permaneceu em silêncio por longos momentos, ainda tentando entender por que aquele homem desconhecido havia parado diante dela com tamanha gentileza. Samuel mantinha os olhos voltados para o rio, como se lhe desse tempo para organizar seus pensamentos sem qualquer pressão. O vento tocava levemente seus cabelos e o som da água parecia acalmá-la de um jeito inesperado. Havia algo naquele silêncio que não a sufocava, diferente do que sentira na vila. Pela primeira vez em horas, ela respirou sem sentir o peso do julgamento alheio. Samuel finalmente comentou algo sobre a tranquilidade da paisagem, não para fugir do assunto, mas para mostrar que estava ali por inteiro, aguardando o momento certo para ouvi-la. Sua voz tinha um tom calmo, quase acolhedor, e isso surpreendeu Elisa, que não estava acostumada a ser tratada com tanta suavidade. Ela observou o perfil do viajante e percebeu que ele carregava uma serenidade que contrastava com a sua própria tempestade interior. Aquela presença a fazia sentir que talvez não estivesse tão perdida quanto imaginava. Reunindo coragem, Elisa começou a contar o que havia acontecido. Explicou que fora expulsa da casa onde trabalhava, acusada injustamente de um roubo que jamais cometeria. Suas palavras saíam trêmulas, revelando a dor acumulada desde a noite anterior. Falou sobre a humilhação, sobre as portas que se fecharam e sobre o desespero de não ter para onde ir. Samuel a ouviu atentamente, sem interromper, permitindo que ela derramasse cada detalhe com a sinceridade de quem não tinha mais nada a perder. Quando terminou, Elisa desviou o olhar, envergonhada por mostrar tanta fragilidade, mas Samuel não demonstrou pena nem desconfiança. Olhou-a com firmeza tranquila e disse que acreditava em cada palavra. A frase simples fez algo dentro dela estremecer, como se uma muralha desabasse de repente. Ninguém havia acreditado nela desde o início daquela tragédia, e ouvir isso agora era quase como um abraço silencioso. Seus olhos ficaram marejados, não de tristeza, mas de alívio. Samuel então contou um pouco sobre sua própria jornada. Disse que estava viajando pela região em busca de documentos que poderiam esclarecer a história esquecida de uma fazenda antiga que pertencera à sua família. Comentou que enfrentara muitas mentiras e desconfianças pelo caminho e que, por isso, aprendera a reconhecer a verdade nos gestos das pessoas. Quando olhou novamente para Elisa, afirmou que enxergava sinceridade nela. Aquilo tocou algo profundo dentro da jovem, como se trouxesse de volta uma parte dela que o sofrimento havia escondido. O vento soprou mais forte, e algumas folhas caíram próximas aos pés dos dois. Samuel levantou-se e ofereceu sua mão para que Elisa também se levantasse. Ela hesitou, mas aceitou. O toque dele era firme e gentil ao mesmo tempo,
algo raro em sua vida, marcada por brusquidão e desconsideração. Quando se aproximaram do cavalo, o viajante pegou a pequena mala de Elisa e a colocou sobre a sela, sem dizer uma palavra. O gesto carregava respeito e compreensão, e isso a emocionou ainda mais. Samuel perguntou para onde ela pretendia ir. Elisa respondeu que não sabia, e essa incerteza foi dita com uma honestidade que a fez sentir um nó na garganta. Ele pensou por alguns segundos, e então disse que conhecia uma cabana abandonada ao lado da estrada, usada por viajantes, onde ela poderia descansar e se manter segura por algum tempo. A oferta não soava invasiva, mas protetora, como se ele estivesse oferecendo um porto temporário para alguém à deriva. Elisa olhou ao redor e percebeu que não havia outro lugar onde pudesse se apoiar. A vila estava contra ela. A família que a empregava a havia destruído publicamente, e não existia ninguém que pudesse chamá-la de amiga naquele momento. E ali estava Samuel, um estranho que não desviara o olhar dela nem por um instante. Respirou fundo e assentiu, aceitando a ajuda. A sensação de confiar em alguém novamente era assustadora, mas necessária. Samuel montou no cavalo e a ajudou a subir atrás dele. O movimento fez o coração dela acelerar, não por medo, mas pela consciência de que estava dando o primeiro passo de um novo destino. Enquanto o cavalo avançava pela estrada de terra, Elisa sentiu uma tênue esperança nascer dentro de si. Samuel não era apenas um viajante. Era a primeira luz que surgira depois de uma noite devastadora. E sem entender completamente, ela sabia que aquele encontro mudaria tudo. A cavalgada até a cabana foi lenta, mas necessária, para que Elisa absorvesse tudo o que havia acontecido nas últimas horas. O movimento suave do cavalo e a paisagem tranquila contrastavam com a tempestade emocional que ardia dentro dela. Cada árvore que passavam parecia testemunhar sua dor, mas também sua coragem recente. O vento frio tocava seu rosto e secava as lágrimas que insistiam em surgir sem aviso. Apesar do medo do desconhecido, havia algo em Samuel que a fazia sentir que, pela primeira vez, não estava caminhando sozinha. Ao chegarem a uma clareira, a cabana surgiu entre arbustos e troncos envelhecidos. Era pequena e simples, construída de madeira escurecida pelo tempo, mas ainda permanecia firme. O telhado irregular e a porta torta contavam histórias de viajantes que haviam passado por ali em outras épocas. Elisa sentiu um misto de receio e conforto ao olhar para a construção. Por mais que fosse rústica, parecia segura, como se tivesse sido colocada ali exatamente para momentos como aquele em que ela se encontrava agora. Samuel desmontou e ajudou Elisa a descer do cavalo. O toque dele era cuidadoso, como se temesse machucá-la sem querer. Abriu a porta da cabana e um leve cheiro de madeira úmida escapou, misturado à poeira acumulada. Lá dentro havia apenas uma mesa pequena, uma cadeira velha, um colchão simples e uma janela de vidro quebrado. Nada era confortável, mas tudo transmitia uma espécie de abrigo silencioso. Elisa entrou devagar, olhando cada canto, tentando imaginar se realmente conseguiria passar a noite ali. Samuel acendeu a pequena lamparina que encontrou pendurada na parede, iluminando o espaço com um brilho amarelado que tornava tudo um pouco mais acolhedor. Ele explicou que ficaria ali com ela por algumas horas, garantindo que estivesse segura antes de seguir para a vila. Elisa desviou o olhar, tocada pela preocupação dele. Não estava acostumada a receber cuidado tão sincero. A maioria das pessoas que havia conhecido tratava a bondade como moeda de troca, mas Samuel parecia agir apenas por convicção. Depois de alguns minutos em silêncio, Elisa decidiu perguntar por que ele se preocupava tanto com alguém que mal conhecia. Samuel sorriu de leve, sentando-se na cadeira velha. Disse que sua vida fora marcada por perdas e mentiras, e que aprendera a enxergar quando alguém carregava uma dor verdadeira. Comentou que não suportava ver injustiças sendo cometidas diante de seus olhos, especialmente contra pessoas que não tinham mais ninguém.
A sinceridade em sua voz fez Elisa sentir um calor estranho no peito, como se algo adormecido começasse a despertar. Enquanto conversavam, uma chuva fina começou a cair, batendo suavemente no telhado da cabana. Elisa se aproximou da janela e observou as gotas escorrendo pelo vidro quebrado. A sensação de estar abrigada, mesmo em um lugar tão simples, trouxe-lhe uma paz inesperada. Pensou em como havia sido humilhada e abandonada na noite anterior, e em como, ironicamente, encontrava agora mais humanidade em um desconhecido do que naqueles que a conheciam há anos. O contraste era tão grande que quase a deixou sem ar. Samuel aproximou-se da mesa e colocou sua bolsa de couro sobre ela. Retirou alguns papéis antigos, cuidadosamente dobrados, e começou a analisá-los sob a luz fraca da lamparina. Elisa observou em silêncio por alguns instantes, percebendo como ele parecia carregar também suas próprias batalhas. Aquele homem não era apenas um viajante casual. Havia uma história profunda por trás de seus olhos cansados. Algo naquela busca por documentos e terras esquecidas parecia carregado de promessa e sofrimento. Com cuidado, Samuel explicou a ela que estava procurando pistas sobre o desaparecimento dos registros de uma fazenda que fora tomada à força no passado. Contou que sua família havia perdido tudo de maneira misteriosa e que ele acreditava que alguém da região soubesse a verdade. Elisa ficou surpresa ao ver que, mesmo carregando o próprio fardo, ele ainda encontrava força para ajudar uma desconhecida. Isso a fez refletir sobre a bondade que ele demonstrava, tão diferente de tudo que experimentara antes. A chuva intensificou-se, tornando o ambiente mais frio. Samuel pegou uma manta guardada no canto e a entregou a Elisa, sugerindo que se protegesse do vento. Ela o agradeceu com um sorriso tímido, sentindo uma gratidão que não cabia em palavras. Era estranho como em tão pouco tempo aquela cabana, tão simples e abandonada, parecia oferecer mais conforto emocional do que qualquer outro lugar onde já estivera. A presença de Samuel tornava tudo mais suportável. Elisa, sentada na beira do colchão, olhou para ele por alguns instantes em silêncio. Percebeu como a vida podia mudar de forma inesperada, como uma pessoa desconhecida podia surgir no momento exato em que a esperança começava a se dissolver. Talvez fosse coincidência, talvez destino. Mas naquele instante ela sentiu que a chegada de Samuel não era acidental. Parecia o início de algo que ela ainda não conseguia compreender, mas que já começava a transformar sua visão do mundo. A noite avançava aos poucos, e o som da chuva se misturava à respiração calma dos dois dentro da cabana. A sensação de segurança que ela não sentia havia muito tempo começava a se instalar em seu peito. Mesmo sem saber o que o futuro traria, Elisa percebeu que pela primeira vez, desde a tragédia, havia encontrado um refúgio. E, curiosamente, esse refúgio tinha o rosto de um forasteiro que não desviara o olhar dela nem por um segundo. A chuva continuava firme, criando uma música suave no telhado irregular da cabana. Elisa sentou-se mais perto da lamparina, observando a chama vacilar com o vento que entrava pelas frestas. O cheiro de madeira molhada misturava-se ao ar frio, mas pela primeira vez em muito tempo ela não sentia medo do escuro. Havia algo reconfortante naquela pequena morada esquecida, talvez porque ali ninguém a julgava, ninguém a acusava, ninguém lhe tirava a voz. Pela primeira vez, sentia que tinha espaço para simplesmente existir. Samuel permaneceu sentado à mesa, analisando os papéis que havia retirado da bolsa. Seu semblante sério revelava que carregava mais preocupações do que deixava transparecer. Elisa o observava com certa curiosidade, percebendo que, apesar de ter aparente domínio da situação, havia um peso silencioso em seus ombros. Ele notou seu olhar e sorriu de leve, um sorriso que, por um instante, iluminou a atmosfera carregada da cabana. Aquele gesto simples conseguiu acalmar parte da ansiedade que ainda a rondava.
Depois de alguns minutos de silêncio confortável, Elisa perguntou o que ele procurava exatamente. Samuel pousou os papéis sobre a mesa e explicou que estava atrás de registros antigos que poderiam provar que sua família fora vítima de uma grande injustiça. Contou que seu pai perdera terras herdadas legalmente, mas que documentos haviam sido falsificados para transferir tudo para mãos de outra família influente. A história de Elisa fez eco dentro dele, pois ambos eram vítimas de abusos vindos de pessoas mais poderosas, que usavam influência para destruir vidas. A revelação deixou Elisa surpresa. Nunca imaginara que aquele homem, firme e sereno, carregasse feridas tão profundas. Era como se cada palavra dele construísse uma ponte invisível entre suas histórias, unindo a dor que ambos tentavam esconder. Ela sentiu que, de certo modo, não estava apenas recebendo ajuda, também estava oferecendo a ele a presença silenciosa de alguém que compreendia a injustiça. Era estranho como duas vidas quebradas podiam encontrar consolo uma na outra, mesmo sem entenderem completamente o que estava acontecendo. Samuel levantou-se e aproximou-se da janela, observando a chuva intensa que não dava sinais de cessar. Disse que talvez precisassem ficar na cabana até o amanhecer, pois a estrada estaria escorregadia demais para cavalgar. Elisa assentiu, sentindo um leve frio na barriga ao perceber que passaria a noite sozinha com ele. Não era medo, mas sim o desconforto de alguém que nunca estivera em situação semelhante. Contudo, a postura respeitosa e serena de Samuel fazia com que tudo parecesse seguro, como se ele fosse incapaz de qualquer gesto que ultrapassasse o limite da gentileza. Para afastar o clima de tensão, Samuel contou algumas histórias de suas viagens. Falou sobre cidades distantes, montanhas geladas, rios largos e mercados barulhentos. Elisa o ouvia encantada, imaginando cenários que nunca vira. Sua vida inteira havia sido limitada pela vila pequena, pelas pessoas sempre iguais, pelos trabalhos repetitivos. De repente, perceber que o mundo era tão grande despertou nela uma curiosidade que pensava ter perdido para sempre. Cada palavra de Samuel acendia uma chama nova dentro dela. Quando o vento ficou mais forte, Elisa se encolheu sob a manta que ele lhe dera. Samuel percebeu e se aproximou, oferecendo outra manta que encontrara no canto do cômodo. Ela aceitou com gratidão, sentindo o calor se espalhar lentamente por seu corpo. O simples ato de cuidado fez seus olhos arderem de emoção. Talvez porque ninguém jamais tivesse se preocupado assim com ela. Talvez porque estava exausta de carregar tantos medos sozinha. Ou talvez porque começava a se permitir sentir novamente. Sentaram-se lado a lado, próximos à lamparina. O silêncio que se instalou não era desconfortável, mas familiar, como se já tivessem se conhecido em outra vida. Elisa observou o reflexo da chama nos olhos de Samuel e sentiu um leve tremor percorrer seu peito. Não sabia nomear o que era aquilo, mas parecia muito com esperança. Esperança de que o mundo pudesse ser um pouco mais gentil do que experimentara até agora. A noite avançou devagar e o som da chuva se transformou em um aconchego involuntário. A cabana parecia protegê-los do restante do mundo, como se o destino tivesse preparado aquele encontro com um propósito que ambos ainda desconheciam. Enquanto conversavam baixinho, Elisa sentiu, pela primeira vez desde a tragédia, que talvez seu futuro não estivesse completamente arruinado. Antes de deitarem, Samuel garantiu que ficaria acordado por um tempo, caso o vento abrisse alguma fresta ou algum som estranho surgisse do lado de fora. Elisa, tocada pela preocupação dele, deitou-se no colchão simples e fechou os olhos. O coração batia rápido, mas não por medo. Era a estranha sensação de estar segura. A última coisa que ouviu antes de adormecer foi a voz baixa de Samuel, dizendo que ela não estava sozinha. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Elisa dormiu em paz.
O amanhecer chegou lentamente, iluminando a cabana com uma luz suave que se filtrava pelas frestas das paredes. Elisa abriu os olhos com dificuldade, sentindo o corpo ainda pesado de cansaço, mas com uma leveza emocional que não experimentava havia muito tempo. Por alguns instantes, esqueceu-se de onde estava, até que o som leve do cavalo de Samuel a trouxe de volta para a realidade. A lembrança da noite anterior aquecia sua alma de um jeito inesperado, como se tivesse encontrado um refúgio onde jamais esperava. Samuel estava do lado de fora, arrumando a cela e verificando os equipamentos. Quando Elisa saiu, ele a cumprimentou com um sorriso discreto, daqueles que vinham acompanhados de um tipo de cuidado que ela não sabia como retribuir. O sol ainda nascia atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados, e o ar fresco carregava o cheiro de terra molhada após a chuva. Pela primeira vez em muito tempo, Elisa sentiu que o mundo ao redor parecia bonito de verdade. Não porque tinha mudado, mas porque ela mesma começava a mudar por dentro. Enquanto comiam um pedaço de pão endurecido que Samuel carregava na bolsa, ele explicou que precisava ir até a vila naquele dia. Disse que encontrara sinais nos papéis que analisou na noite anterior e que acreditava estar perto de descobrir o que realmente havia acontecido com as terras de sua família. Elisa ouvia com atenção, percebendo o peso de cada palavra. Assim como ela, Samuel carregava marcas profundas de injustiça, mas ao contrário dela, ele parecia ter encontrado forças para buscar respostas. Essa determinação despertava admiração em seu coração. Elisa, ainda receosa, perguntou se ele voltaria. O silêncio que seguiu a pergunta a assustou por um segundo, mas Samuel sorriu e afirmou que voltaria antes do cair da noite. Garantiu que ela estaria segura na cabana e que ninguém da vila se aventuraria tão longe daquele ponto. Contudo, a expressão dele revelava que havia mais preocupação do que deixava transparecer. A vila era pequena e notícias corriam rápido demais, especialmente quando alguém novo chegava fazendo perguntas delicadas. Antes de partir, Samuel mostrou a Elisa como trancar a porta por dentro e como acender a lamparina caso o dia escurecesse cedo. Deixou também um cantil com água e reforçou que ela deveria evitar sair, principalmente se ouvisse passos ou vozes desconhecidas. A forma como ele orientava cada detalhe revelava mais sobre sua alma do que qualquer história que contara até agora. Era alguém acostumado a proteger, mesmo quando ele próprio precisava de proteção. Quando Samuel finalmente montou no cavalo, Elisa sentiu o coração apertar de forma inesperada. Assistiu enquanto ele se afastava pela estrada de terra, tornando-se apenas uma silhueta contra o céu claro. A sensação de vê-lo partir era estranha, quase dolorosa, como se parte daquela segurança nova estivesse sendo levada junto. Percebeu naquele momento que a dependência emocional que começava a surgir era assustadora, mas também real. Era a primeira vez que alguém demonstrava por ela um cuidado sincero, e isso mexia profundamente com seu coração já fragilizado. Durante a manhã, Elisa tentou organizar a cabana, arrumando a manta, limpando alguns cantos e abrindo espaço para que o ambiente se tornasse mais acolhedor. Cada pequeno gesto parecia acalmar a ansiedade crescente. Contudo, ao arrumar a mesa onde Samuel havia deixado os papéis, ela notou algo que antes não tinha percebido. Um documento dobrado de forma diferente chamava sua atenção. Com as mãos tremendo levemente, abriu o papel e começou a ler, sem entender completamente o conteúdo técnico, mas reconhecendo o nome de uma família influente da vila. O sangue gelou em suas veias. O nome presente no documento era o mesmo da família que a havia acusado injustamente do roubo que destruiu sua vida. Havia marcações feitas por Samuel no papel, indicando discrepâncias e datas incoerentes. Elisa sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. A injustiça cometida contra ela não era um simples mal-entendido.
parecia ser apenas uma pequena parte de algo muito maior e mais sombrio. Talvez ela tivesse sido usada como peça descartável em um jogo de influência. Tentou se acalmar, mas não conseguiu afastar a sensação crescente de perigo. Se Samuel estava investigando justamente as pessoas que a humilharam, então havia uma chance real de que estivessem tentando esconder algo muito mais grave. A expulsão dela podia ter sido apenas uma forma de silenciar qualquer aproximação ou suspeita. A verdade começava a emergir devagar, como uma sombra que se levantava atrás de cada memória recente. Sentou-se na beira da cama, respirando profundamente, enquanto tentava processar o que havia descoberto sem querer. Havia sido vítima de um ataque planejado ou de uma coincidência cruel? Seu coração batia tão rápido que mal conseguia ouvir o som constante da natureza ao redor. Pela primeira vez, sentiu que sua história poderia estar ligada à de Samuel de maneiras que nenhum dos dois imaginava, e essa possibilidade a assustava mais do que qualquer acusação falsa que já sofrera. Enquanto o sol subia no céu e iluminava a pequena cabana, Elisa percebeu que o silêncio que antes lhe trazia conforto agora se tornava um lembrete de que estava sozinha. Mas havia uma diferença importante. Desta vez, ela não estava abandonada. Havia alguém lá fora, lutando contra verdades escondidas, e que voltaria para ela essa promessa silenciosa, mesmo não dita explicitamente, era o que a mantinha firme enquanto a verdade começava a se revelar pelas bordas do destino. O dia avançava lentamente, e o silêncio ao redor da cabana parecia mais pesado do que nas primeiras horas da manhã. Elisa tentou se manter ocupada, mas cada pequena tarefa apenas lembrava o vazio deixado pela partida de Samuel. De tempos em tempos, ela caminhava até a janela para ver se algum sinal dele surgia pela estrada de terra. Contudo, tudo o que via eram árvores balançando ao vento e um céu se abrindo em tons azulados. A sensação de espera fazia seu peito apertar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando a tarde começou a cair, Elisa ouviu um estalo vindo da floresta ao lado da clareira. Seu corpo congelou no mesmo instante. O som não era comum, não parecia animal, e vinha acompanhado de passos lentos, quase cuidadosos demais. Ela correu até a porta e verificou se estava bem trancada, lembrando-se das instruções de Samuel. O coração batia tão forte que ela quase conseguia ouvi-lo ecoar dentro da cabana. A respiração ficou curta, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado de repente. Os passos se aproximaram devagar, como se a pessoa do lado de fora examinasse o local antes de se revelar. Elisa se afastou da porta e pegou a lamparina ainda apagada, segurando-a com as mãos trêmulas, embora soubesse que o objeto não serviria como arma. Cada segundo parecia se estender, criando uma tortura silenciosa que a lembrava de todas as humilhações e medos vividos na vila. Ter sido expulsa, acusada e machucada, deixara feridas profundas, que agora se reabriam diante da possibilidade de um novo perigo. Em seguida, uma voz masculina ecoou do lado de fora, chamando por alguém que ela não conhecia. Era um timbre grave, impaciente, carregado de autoridade. Elisa sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Não respondeu, lembrando-se das palavras de Samuel. Não abra a porta para ninguém. A pessoa lá fora tentou novamente, agora batendo forte na madeira desgastada. O som vibrou pela cabana e fez o medo crescer ainda mais dentro dela, como se um pesadelo estivesse prestes a atravessar a porta a qualquer instante. O estranho insistiu, dizendo que vira fumaça na noite anterior e que sabia que alguém estava usando a cabana. Elisa ficou ainda mais aterrorizada. A cabana deveria estar isolada e esquecida, usada apenas por viajantes de passagem. Ninguém deveria ter percebido sua presença ali. O fato de alguém estar procurando significava que, de alguma forma, os acontecimentos da vila haviam se espalhado mais rápido do que esperava. Talvez seu nome estivesse correndo entre aqueles que a acusaram.
Talvez alguém quisesse garantir seu silêncio para sempre. Segurando a lamparina contra o peito, Elisa recuou até o canto da cabana, tentando respirar devagar para não fazer barulho. A madeira velha rangia com qualquer movimento, e isso a fazia entrar em um estado de alerta ainda maior. Os passos do lado de fora começaram a circular a cabana, como se o forasteiro desconhecido estivesse verificando cada entrada, cada janela, cada possibilidade de acesso. O ar parecia mais frio, e o som do vento tornava tudo ainda mais ameaçador. De repente, a voz mudou de tom. O homem do lado de fora falou o nome da família que a havia acusado na vila. Elisa prendeu a respiração imediatamente. Ele disse que tinha ordens para encontrá-la e que sabia que ela estava escondida em algum lugar da região. A menção direta àquela família a fez sentir o pânico subir como fogo em suas veias. Não era coincidência, não era um viajante perdido. Era alguém enviado para garantir que ela nunca contaria o que realmente sabia, mesmo que não tivesse conhecimento completo da trama. Por alguns segundos que pareceram eternos, Elisa fechou os olhos e tentou pensar em Samuel. Recordou o olhar firme dele, as palavras de conforto, o gesto de ajudá-la a subir no cavalo, a promessa silenciosa de que voltaria antes do anoitecer. Era essa lembrança que a impedia de desmoronar completamente no chão de madeira envelhecida. Sabia que, se cedesse ao medo, estaria perdida, mas sabia também que não podia abrir a porta, nem fazer barulho, nem revelar que estava ali. Depois de uma longa pausa, os passos começaram a se afastar, mas não com pressa. O homem parecia desconfiado, como se tivesse quase certeza de que alguém se escondia ali dentro. Elisa manteve o silêncio absoluto até que o som desaparecesse completamente entre as árvores. Mesmo assim, levou vários minutos para conseguir mover as pernas novamente. Sentou-se no chão, tentando recuperar o fôlego, mas seu corpo inteiro tremia como se tivesse acabado de escapar de uma armadilha mortal. O mundo ao redor voltou ao silêncio normal da floresta, mas dentro dela tudo estava em caos. Agora, Elisa tinha certeza absoluta de que sua expulsão não fora apenas uma injustiça. Havia uma perseguição acontecendo, e ela estava no centro de algo muito maior do que imaginava. E agora, mais do que nunca, precisava que Samuel voltasse não apenas por proteção, mas porque ele era a única pessoa que podia ajudá-la a entender a verdade que estava prestes a vir à tona. O fim da tarde chegou rápido demais, pintando o céu em tons avermelhados que refletiam nas folhas da floresta ao redor. Elisa observava pela janela com o coração inquieto, esperando que a qualquer momento a figura de Samuel surgisse pela trilha estreita. Depois da visita ameaçadora, cada minuto parecia uma eternidade, e o silêncio, que antes lhe trazia paz, agora a sufocava como um aviso sombrio. A tensão em seu peito crescia a cada segundo em que o sol se aproximava do horizonte, prestes a desaparecer por completo. A luz começou a diminuir e a floresta assumiu uma tonalidade alaranjada que rapidamente se transformava em sombras. Elisa acendeu a lamparina com mãos trêmulas, tentando manter a calma enquanto a cabine ficava mergulhada no crepúsculo. Sentada à mesa, ela observava os papéis deixados por Samuel, relendo o documento marcado por ele repetidas vezes, como se cada releitura pudesse revelar algo novo, a mesma família, o mesmo sobrenome, os mesmos sinais de corrupção, e agora alguém havia vindo procurá-la justamente ali. A cada barulho do vento ou movimento de galhos do lado de fora, Elisa se levantava, esperando que fosse Samuel. Mas, seguidamente, era apenas a natureza cumprindo seu ciclo. Conforme o céu escurecia, a sensação de que algo estava errado se tornava mais forte. Samuel dissera que voltaria antes do anoitecer, e ele parecia ser o tipo de homem que cumpria sua palavra. A ausência dele não parecia natural, não parecia simples atraso, mas um sinal de que algum obstáculo inesperado surgira pelo caminho. Elisa tentou raciocinar,
mas o medo embaralhava seus pensamentos. Talvez Samuel estivesse apenas preso em algum trecho lamacento da estrada. Talvez tivesse encontrado alguém que atrasou sua jornada. Talvez estivesse ajudando alguém na vila. Mas a lembrança do homem que a procurou mais cedo destruía qualquer tentativa de alívio. Havia uma hostilidade crescente naquela região que ela não compreendia completamente. E a conexão entre sua acusação injusta e a investigação de Samuel tornava tudo ainda mais preocupante. Com o cair da noite, a lamparina passou a ser sua única fonte de luz. Elisa se sentou próxima da porta, imaginando se deveria sair à procura de Samuel. Mas a escuridão da floresta, somada ao risco de encontrar o mesmo homem que rondara a cabana, tornava essa ideia impossível. A insegurança se instalava como uma sombra pesada dentro dela, fazendo-a desejar mais do que nunca ouvir o som dos cascos do cavalo de Samuel contra o chão de terra. Era estranho como em tão pouco tempo alguém podia se tornar tão essencial. Depois de longos minutos de silêncio absoluto, Elisa ouviu algo se aproximando. O coração dela acelerou imediatamente. Era um som distante, mas ritmado como passos. Porém, não eram cascos. Não era o cavalo de Samuel. Eram passos humanos, lentos e cuidadosos, quebrando galhos secos no caminho. Ela apagou a lamparina no mesmo instante, deixando a cabana mergulhada na escuridão. Seu corpo inteiro tremia. O visitante anterior podia ter voltado, ou podia ser outra pessoa enviada pela mesma família. Os passos pararam bem diante da porta. Elisa colocou a mão sobre a boca para abafar qualquer som. A respiração curta parecia denunciar sua presença. O silêncio do lado de fora era ainda mais assustador do que a voz do homem que viera mais cedo. Era como se alguém estivesse escutando, tentando perceber qualquer movimento lá dentro. A tensão no ar era tão pesada que parecia esmagá-la contra a parede. A noite, antes tranquila, agora parecia um abismo cheio de perigos invisíveis. De repente, uma batida leve ecoou na porta. Não era agressiva, mas calculada, como se a pessoa quisesse testar a reação de quem estivesse lá dentro. Elisa fechou os olhos com força, sentindo lágrimas descerem em silêncio. Não sabia o que fazer. Não sabia se aquela presença era inimiga ou alguma alma perdida na floresta. Mas o medo falava mais alto, dizendo que nada de bom chegaria naquela hora, naquele lugar, depois de tudo que havia acontecido. Depois de alguns instantes de completa imobilidade, a pessoa do lado de fora pareceu perder o interesse. Os passos foram se afastando devagar, mas Elisa permaneceu imóvel, sem acender a lamparina novamente. Sentia que qualquer movimento poderia atrair atenção indesejada. O tempo passou devagar, arrastando-se como se o relógio estivesse preso nas sombras, até que finalmente percebeu que o perigo imediato havia passado. Ela voltou para o colchão, abraçando os joelhos e tentando se acalmar. A sensação de abandono era sufocante. A ausência de Samuel neste momento crucial a deixava vulnerável, de uma forma que nunca imaginou experimentar. Mas no fundo do coração, ela se recusava a acreditar que ele simplesmente não voltaria. Algo dentro dela dizia que Samuel estava enfrentando perigos próprios, talvez por causa da investigação que os unira sem que percebessem. Quando finalmente deitou, não conseguiu dormir. Ficou ouvindo os sons noturnos da floresta e pedindo silenciosamente que o amanhecer chegasse logo. Mais do que isso, pedia que Samuel aparecesse, porque a verdade era simples. Agora, ela precisava dele mais do que nunca. O amanhecer finalmente chegou, pintando a cabana com uma luz acinzentada que parecia refletir o estado emocional de Elisa. Ela passou a noite inteira acordada, ouvindo cada estalo da floresta, cada sopro do vento e cada sombra que se movia como se pudesse invadir o pequeno refúgio. Seus olhos ardiam, mas sua mente permanecia alerta, sustentada pelo medo e pela incerteza. A ausência de Samuel era uma ferida aberta que pulsava a cada novo minuto.
A esperança de vê-lo surgir pela estrada era a única coisa que a mantinha firme. Quando o sol finalmente iluminou a trilha diante da cabana, Elisa sentiu um impulso súbito de sair e procurar por Samuel. Mas o trauma da noite anterior era forte demais, impedindo-a de dar mais do que alguns passos além da porta. A sensação de estar sendo observada ainda pairava no ar, como se olhos invisíveis a acompanhassem entre as árvores. Cada sombra parecia carregar um segredo, e cada silêncio parecia esconder uma ameaça pronta para se revelar. A cabana não era mais um abrigo. Era uma prisão temporária sustentada pelo medo. Após reunir coragem, Elisa caminhou até a estrada de terra, mantendo os olhos atentos a qualquer movimento. O cenário parecia inalterado, como se o mundo tivesse permanecido congelado desde a noite anterior. Não havia pegadas novas, além das deixadas pelo cavalo de Samuel ao partir. Isso a assustou ainda mais. Se o estranho que rondou a cabana voltara durante a madrugada, fizera isso sem deixar rastros visíveis. A sensação de perigo iminente fazia seus ombros ficarem tensos, como se um peso invisível estivesse esmagando seu peito. Elisa voltou para dentro e tentou se distrair, revisitando os documentos deixados por Samuel. Ao reler um deles, notou uma marca que não havia percebido antes. Um ponto de tinta pressionado ao lado de uma data específica. O ano não coincidia com o registro oficial das terras que Samuel mencionara. A discrepância era grande o suficiente para revelar uma falsificação evidente. Era impossível que ele não tivesse percebido. Talvez esse erro fosse justamente a peça-chave que Samuel precisava para confrontar alguém importante na vila. Uma inquietação cresceu dentro dela. Se Samuel realmente confrontara alguém, talvez tivesse encontrado resistência. Talvez alguém na vila tivesse percebido que ele estava se aproximando da verdade que tentaram esconder por tanto tempo. E se esse alguém fosse o mesmo responsável pela acusação injusta contra ela? A conexão entre suas histórias parecia se fortalecer a cada detalhe encontrado. Era como se um fio invisível unisse tudo, e esse fio estivesse sendo puxado com força suficiente para despertar forças perigosas. Quando o sol estava mais alto, Elisa ouviu o som distante de passos apressados se aproximando pela estrada. Seu coração disparou. Ela correu até a janela e tentou enxergar quem era. A figura que se aproximava parecia cambalear, apoiando-se em árvores e tropeçando no chão. O medo tomou conta de seu corpo, mas algo naquela postura a impediu de trancar a porta novamente. A figura se aproximou mais. E quando finalmente entrou na clareira, Elisa reconheceu a silhueta que tanto esperava ver desde a noite anterior. Samuel, mas não o Samuel firme e seguro que ela conhecera. Era um homem ferido, exausto, coberto de poeira e com a camisa rasgada. Elisa sentiu o sangue gelar ao vê-lo daquela forma, como se o destino tivesse decidido testar até onde ela suportaria. Correu para abrir a porta e o ajudou a entrar, sentindo o peso dele tombar parcialmente sobre seus ombros. O cheiro de terra e suor misturava-se a algo mais metálico que ela demorou a reconhecer. Sangue. Dentro da cabana, Samuel desabou na cadeira, respirando com dificuldade. Seus olhos buscavam os dela, tentando dizer algo antes mesmo que suas palavras surgissem. Elisa, apavorada, perguntou o que tinha acontecido, mas ele apenas levantou a mão, pedindo calma. Disse que fora seguido, que alguém na vila não gostou das perguntas que fez e que tentaram impedi-lo de sair de lá. Revelou entre respirações pesadas que descobrira o nome do homem que falsificou os documentos e era o mesmo sobrenome envolvido na injustiça contra Elisa. A revelação atingiu Elisa como um golpe direto. Tudo fazia sentido. A perseguição, a acusação, a emboscada na floresta. Alguém poderoso tentava silenciar qualquer um que chegasse perto da verdade. E agora havia tentado silenciar Samuel também. A jovem sentiu as lágrimas escorrendo, não de medo, mas de indignação.
A injustiça contra ela era apenas um fragmento de algo muito maior. E a partir daquele momento, ela sabia que nenhum dos dois estaria seguro enquanto continuassem escondidos naquela cabana. Samuel, mesmo ferido, segurou a mão dela com firmeza. Disse que não fugiria. Disse que agora que sabia o nome do verdadeiro culpado, não descansaria até expor tudo, mas pediu que Elisa ficasse ao seu lado, pois enfrentaria algo grande demais para carregar sozinho. O toque da mão dele dissipou parte do medo. Pela primeira vez, desde o início da tragédia, Elisa sentiu que tinha um propósito. Não era apenas uma vítima, era a peça-chave de uma verdade prestes a ser revelada ao mundo. A tarde avançava e, com ela, a consciência de que a batalha estava apenas começando. Elisa sabia que aquela clareira, antes tão silenciosa, agora seria palco de algo muito maior. A chegada de Samuel ferido significava que o inimigo estava mais próximo do que imaginavam. Mas significava também que ele voltara, que não a abandonara, que havia escolhido enfrentarem aquilo juntos, e essa união, nascida da dor e do acaso, agora se tornava a única força capaz de mudar o destino de ambos. O silêncio que tomou conta da cabana após Samuel contar o que acontecera era quase sufocante. Elisa tentou tratar seus ferimentos com água limpa e pedaços de pano que encontrou guardados em um baú antigo. Cada vez que tocava a pele machucada dele, sentia uma mistura de medo e indignação. Samuel, apesar da dor evidente, parecia mais preocupado com ela do que consigo mesmo. Seus olhos observavam cada movimento, como se quisesse garantir que ela estava segura, mesmo enquanto ele próprio mal conseguia permanecer sentado. Depois de alguns minutos, Samuel contou que fora encurralado em uma viela da vila. Disse que 3 homens o atacaram, depois que ele mencionou a data incorreta nos registros. A reação deles foi rápida demais para ser coincidência. Elisa ouviu cada detalhe como se estivesse revivendo o momento ao lado dele. A violência sofrida por Samuel não era apenas uma retaliação. Era um aviso claro de que a verdade que ele buscava estava profundamente enterrada sob mentiras protegidas por gente poderosa. Elisa perguntou se ele lembrava algum rosto, algum sinal que pudesse ajudar Samuel. Afirmou que os homens usavam chapéus baixos e lenços no rosto, mas que reconhecera um dos relógios que um deles usava, pois pertencia à família que havia roubado suas terras. A revelação fez o sangue de Elisa ferver. Tudo estava conectado: a injustiça contra ela, o silenciamento das testemunhas, a falsificação dos documentos. Era como se ambos estivessem presos em uma teia de corrupção que envolvia toda a vila. Enquanto conversavam, Elisa percebeu que Samuel tremia levemente. A perda de sangue começava a cobrar seu preço. Desesperada, ela procurou algo que pudesse servir de bandagem mais firme, mas a cabana era simples demais e oferecia poucos recursos. Samuel tentou tranquilizá-la, dizendo que só precisava descansar. Contudo, o receio de que alguém pudesse tê-lo seguido até ali não saía da mente dela. A cabana, que antes parecia segura, agora parecia vulnerável demais. Decidida a protegê-los, Elisa trancou a porta, reforçou a janela com um pedaço de madeira solto e apagou a lamparina. A penumbra tomou conta do lugar, trazendo uma atmosfera de tensão e alerta. Samuel observava cada movimento dela com um olhar que misturava admiração e preocupação. Ele sabia que Elisa não era mais a jovem assustada que encontrara à beira do rio. Agora havia força em seus gestos, uma determinação que surgira de dentro, moldada pelas injustiças que ambos sofreram. Samuel tentou se levantar para ajudar, mas suas pernas fraquejaram. Elisa correu para segurá-lo, sentindo o peso do corpo dele quase tombar sobre o seu. Ela o ajudou a deitar no colchão simples, ajeitando as mantas para aquecê-lo. Enquanto ele tentava manter os olhos abertos, Elisa percebeu como a respiração dele ficava pesada, irregular. A preocupação crescia em seu peito como uma tempestade, prestes a desabar.
Não podia deixá-lo morrer ali. Não depois de tudo que haviam enfrentado juntos. O silêncio da floresta, antes rotineiro, agora parecia cheio de ameaças ocultas. Qualquer som, um galho quebrando, folhas se movendo, o vento mais forte, fazia Elisa se virar rapidamente para a porta. O medo de que aqueles homens seguissem o rastro de Samuel era devastador. A escuridão intensificava cada pensamento sombrio. Era como se o mundo lá fora estivesse espreitando, esperando o momento certo para atacar novamente. Com o passar das horas, Samuel finalmente adormeceu. Exausto, Elisa permaneceu sentada ao lado dele, segurando sua mão e observando cada movimento de sua respiração. Cada vez que o peito dele subia e descia, ela sentia um pequeno alívio. Mas o coração dela ainda estava em guerra com a ansiedade. Sabia que a situação deles estava longe de estar resolvida. Sabia que as pessoas responsáveis por tudo aquilo não descansariam enquanto não destruíssem qualquer rastro da verdade. A cada minuto que passava, Elisa sentia crescer dentro de si uma coragem que jamais havia conhecido. Não era apenas a busca de Samuel agora. Era a dela também, era sua história manchada, sua dignidade roubada, sua vida atirada ao acaso por gente que acreditava estar acima de qualquer consequência. E a partir daquele momento, ela prometeu a si mesma que não seria mais uma vítima silenciosa, lutaria ao lado de Samuel, custe o que custasse. A noite chegava ao seu auge quando Elisa ouviu pela segunda vez passos distantes na floresta. Mas agora ela não se encolheu, não chorou, não tremeu. Endireitou a postura, se aproximou da porta e segurou firmemente o pedaço de madeira que havia usado como trava. Pela primeira vez, enfrentava o medo de frente. Se alguém estivesse vindo, encontraria não a jovem vulnerável que fugia, mas a mulher que agora estava pronta para proteger o homem que lhe devolvera a força. A madrugada avançava lenta e silenciosa, como se o próprio tempo estivesse hesitante em continuar. Elisa permanecia ao lado da porta, segurando o pedaço de madeira com firmeza. Seus olhos estavam atentos a cada som, mas seu coração estava dividido entre o medo e a determinação. O peso da responsabilidade era enorme, mas ela se recusava a demonstrar fragilidade. Samuel precisava dela mais do que nunca, e a simples ideia de perdê-lo fazia seu peito apertar, como se estivesse sendo comprimido por mãos invisíveis. Dentro da cabana, o silêncio era quebrado apenas pela respiração fraca de Samuel. A cada movimento involuntário dele, Elisa virava-se rapidamente, certificando-se de que ele ainda estava vivo. A sensação de impotência era terrível, mas ao mesmo tempo despertava nela um instinto de proteção tão forte que mal reconhecia a si mesma. A jovem submissa da vila havia desaparecido. O que restava agora era alguém disposta a enfrentar o que fosse necessário para defender a única pessoa que acreditou nela. Em meio à escuridão, Elisa ouviu novamente o som que a fizera gelar mais cedo. Passos lentos, calculados, aproximando-se pela floresta, mas desta vez algo estava diferente. Não eram passos pesados de homens armados, mas leves, quase cautelosos, como se a pessoa não quisesse ser notada. Elisa firmou os pés no chão, apertando o pedaço de madeira com tanta força que seus dedos começaram a doer. O coração batia rápido, mas ela não recuou. Estava pronta para lutar se fosse necessário. Os passos pararam exatamente diante da porta. Elisa manteve a respiração presa, esperando alguma tentativa de arrombamento, alguma voz ameaçadora, algum golpe repentino. Em vez disso, ouviu apenas um toque suave na madeira, quase triste, quase humano demais para ser de alguém enviado para machucar. Mesmo assim, ela não respondeu. Sabia que qualquer deslize poderia ser fatal. O silêncio dentro da cabana era tão denso que parecia uma parede invisível, separando dois mundos prestes a colidir.
Depois de alguns segundos eternos, uma voz baixa chamou pelo nome de Samuel. Era uma voz conhecida, mas não familiar o bastante para gerar confiança imediata. Elisa hesitou, tentando reconhecer o timbre abafado pela porta e pela escuridão do lado de fora. A mesma voz repetiu o nome, desta vez de maneira urgente, como se estivesse carregando uma notícia que não podia esperar até o amanhecer. O coração de Elisa acelerou e sua mente se dividiu entre a prudência e a esperança. Tomada pela dúvida, Elisa aproximou-se devagar da porta, sem soltar o pedaço de madeira, perguntou quem estava ali, mantendo o tom firme, mas baixo, como alguém pronto para agir caso a resposta fosse um sinal de perigo. A figura do lado de fora demorou alguns segundos antes de responder, como se escolhesse cada palavra com extremo cuidado. O nome revelado fez Elisa estremecer. Era um dos poucos homens da vila que nunca havia participado das humilhações contra ela. Alguém que trabalhava longe das intrigas familiares. A voz explicou rapidamente que soube do ataque contra Samuel e que vinha trazer um aviso urgente. Disse que a família responsável pelas falsificações descobriria onde ele estava antes do amanhecer, pois alguém havia seguido o rastro de sangue deixado por ele na estrada. Elisa sentiu um arrepio percorrer toda a espinha. A floresta silenciosa escondia algo muito maior do que imaginava. O inimigo se movia rápido, e agora não estavam mais apenas caçando Samuel. Estavam caçando ambos. Mesmo assim, Elisa não abriu a porta de imediato. Perguntou como ele sabia tanto, e a resposta veio carregada de medo e culpa. O homem confessou que ouvira parte das conversas clandestinas na vila e que decidira avisar Samuel porque não suportava ser cúmplice de tamanha injustiça. Disse que muitos na vila sabiam o que acontecia, mas tinham medo demais de enfrentar a família poderosa que controlava tudo. Aquela confissão expôs ainda mais o quão profundo era o poder que os perseguia. A informação pesou sobre Elisa como um golpe. O tempo estava se esgotando. O homem insistiu que precisavam deixar a cabana antes do nascer do sol ou seriam encontrados. A voz dele tremia, como se estivesse oferecendo sua última chance de redenção. Elisa olhou para Samuel, ainda inconsciente no colchão, e sentiu a urgência crescer dentro dela como uma chama prestes a incendiar tudo ao redor. Não tinham escolha. Precisavam fugir imediatamente, mesmo com Samuel ferido. Ela respirou fundo, tomou coragem e colocou a mão sobre a fechadura, sabendo que o simples ato de abrir aquela porta mudaria tudo. O que vinha a seguir não seria uma luta pela verdade apenas. Seria uma luta pela sobrevivência. E agora, mais do que nunca, Elisa sabia que não podia recuar. O destino deles estava entrelaçado, e fugir era o único caminho possível para que ainda houvesse esperança de justiça. Elisa abriu a porta lentamente, revelando a figura tensa do homem que esperava do lado de fora. Seus olhos demonstravam medo, como se a qualquer instante alguém pudesse surgir da escuridão da floresta. Ele confirmou, com um gesto rápido, que não havia tempo a perder. Elisa sentiu o coração acelerar ao pensar em como levaria Samuel naquela condição. O homem disse que tinha um cavalo escondido entre as árvores, pronto para partir. A notícia trouxe um fio de esperança, mas também um desafio enorme: como mover Samuel sem piorar seus ferimentos. Voltando para dentro da cabana, Elisa ajoelhou-se ao lado de Samuel e tentou despertá-lo suavemente. Ele abriu os olhos com esforço, parecendo confuso por um momento, até lembrar-se do ataque que sofrera. Ao ouvir que precisavam fugir imediatamente, tentou levantar, mas seu corpo não respondia como deveria. A dor fazia sua respiração vacilar. Elisa colocou o braço dele sobre seus ombros e prometeu que o sustentaria. Mesmo que precisasse carregar cada parte do peso dele, não permitiria que ele fosse deixado para trás. O homem ajudou a apoiar Samuel, e juntos conduziram-no para fora da cabana.
A noite parecia ainda mais escura que antes, como se os perigos que os cercavam tivessem se multiplicado. O vento soprava forte, carregando folhas secas que riscavam o chão como pequenos sussurros de alerta. Elisa olhou para a estrada e percebeu que cada sombra era uma ameaça potencial. A urgência era tão grande que sentia as pernas tremerem, mas a determinação era ainda maior. Ao chegarem ao cavalo, Samuel demonstrou dificuldade extrema para montar. Elisa e o homem o ajudaram, garantindo que ele ficasse firme o suficiente para não cair. Elisa subiu logo atrás, segurando-o pela cintura para mantê-lo estável. O homem caminhou ao lado do cavalo, segurando as rédeas enquanto explicava que os inimigos estavam se reunindo na vila e planejavam enviar homens para a floresta ao amanhecer. A ideia de serem caçados como fugitivos fez o estômago de Elisa se revirar de medo. A trilha pela floresta era estreita e cheia de obstáculos. O cavalo precisava desviar de galhos, buracos e raízes que surgiam como armadilhas naturais. A cada solavanco, Samuel emitia um gemido fraco e Elisa apertava os braços ao redor dele para protegê-lo. Ela sussurrava palavras de encorajamento, mesmo sabendo que ele mal tinha forças para responder. A escuridão parecia engolir o pequeno grupo, e o som dos cascos era abafado pelas folhas molhadas no chão. Enquanto avançavam, o homem contou que a família responsável pela falsificação estava desesperada desde que Samuel fizera perguntas diretas ao líder da propriedade. Disse que ouviram rumores de que documentos importantes haviam sido escondidos na casa principal da fazenda rival. A informação confirmou para Elisa que estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam. Não era apenas uma briga por terras, era uma trama de poder, orgulho e segredos enterrados há décadas. A cada passo, Elisa percebia que estavam entrando mais fundo na parte desconhecida da floresta. O ar ficava mais úmido e o frio parecia atravessar até os ossos. Mas paradoxalmente era ali, longe da vila, que ela sentia maior possibilidade de sobrevivência. O medo de serem seguidos a impulsionava a seguir em frente, apesar da exaustão que ameaçava dominá-la. Seu único pensamento era manter Samuel vivo. A verdade só importaria se ambos sobrevivessem àquela noite. Depois de alguns minutos, que pareceram horas, chegaram a um ponto onde o homem parou bruscamente. Ele apontou para uma trilha quase invisível entre as árvores e disse que por ali ninguém ousava passar, pois acreditavam que era amaldiçoada. Elisa sentiu um arrepio, mas a alternativa era voltar para a estrada principal, onde seriam facilmente encontrados. Ela olhou para Samuel, que murmurou que confiava nela, mesmo com a voz fraca. Aquela confiança renovou sua coragem. Eles entraram na trilha escondida, avançando com mais cautela. A vegetação era densa, bloqueando quase toda a luz da lua. Elisa abraçou Samuel ainda mais forte, sentindo o coração dele bater fraco, mas constante. Aquele contato a lembrava de que ele ainda estava ali, vivo, lutando ao lado dela. O homem à frente guiava com passos rápidos, mas silenciosos, demonstrando conhecer bem o terreno. Tudo parecia carregado de tensão, como se a floresta estivesse observando cada movimento. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira onde havia outra cabana, ainda mais antiga e isolada que a primeira. Segundo o homem, ninguém sabia da existência daquele lugar além dele. Era o esconderijo perfeito para passar o restante da noite e tratar melhor os ferimentos de Samuel. Elisa ajudou-o a descer do cavalo e sentiu o peso do corpo dele quase desmoronar contra o seu. Mas ela permaneceu firme, guiada por uma força que parecia surgir das profundezas do próprio destino. Sabia que aquela noite marcaria para sempre o rumo das vidas de ambos. A cabana escondida na clareira parecia abandonada há muitos anos, mas para Elisa, naquele momento, era como encontrar um porto seguro em meio a um mar de caos.
O homem acendeu uma lamparina improvisada e ajudou a acomodar Samuel sobre um colchão rústico coberto de palha seca. A luz fraca iluminava parcialmente o rosto dele, revelando a exaustão profunda que carregava. Mesmo assim, quando abriu os olhos, Samuel procurou imediatamente por Elisa, como se apenas sua presença pudesse mantê-lo consciente. Elisa ajoelhou-se ao lado dele, segurando sua mão com firmeza. Sentia a respiração dele falhar em alguns momentos, mas ainda havia determinação em seu olhar, como se ele se recusasse a entregar-se à dor antes de cumprir o que havia prometido. O homem trouxe água e um pouco de ervas medicinais, explicando que poderiam ajudar a estancar o sangramento. Elisa seguiu cada instrução com cuidado, seu coração pulsando rápido, mas suas mãos permanecendo firmes, guiadas pela necessidade de salvá-lo. Enquanto tratava dos ferimentos, Elisa perguntou ao homem por que arriscara tanto para avisá-los. Ele respirou fundo antes de confessar que tinha sido ameaçado no passado pela mesma família que agora perseguia Samuel. Disse que perdera tudo o que tinha e que vivia com medo desde então. Ajudá-los era sua forma de tentar reparar uma injustiça antiga. Elisa sentiu um misto de compaixão e revolta ao ouvir aquilo. A corrupção da família poderosa havia destruído mais vidas do que imaginava. A madrugada avançava e a lamparina oscilava com o vento frio que passava pelas frestas da cabana. Elisa continuava cuidando de Samuel, limpando seus ferimentos, ajeitando as mantas, oferecendo água sempre que ele conseguia beber um pouco. Em certos momentos, ele tentava falar, mas ela tocava seus lábios suavemente, pedindo que descansasse. O homem observava a cena em silêncio, ciente de que algo profundo unia aqueles dois. Era mais do que gratidão, mais do que acaso. Era destino. Quando o primeiro sinal de luz surgiu no horizonte, o homem levantou-se e caminhou até a porta. Disse que iria até a vila para descobrir se os perseguidores haviam partido em busca deles. Elisa concordou, mas pediu que ele fosse cauteloso. Ele assentiu com expressão grave, prometendo voltar antes do meio-dia. Assim que ele desapareceu na trilha, Elisa voltou para junto de Samuel, sentindo que a responsabilidade de manter ambos vivos agora recaía completamente sobre seus ombros. Com o amanhecer, a cabana ganhou contornos mais suaves, revelando paredes desgastadas, móveis frágeis e um ar de abandono que contrastava com o calor crescente dentro do peito de Elisa. Ela observou Samuel enquanto ele dormia, percebendo que, mesmo ferido, seu rosto mantinha uma serenidade que a fazia desejar protegê-lo a qualquer custo. Recordou o momento em que se conheceram, à beira do rio, e percebeu como suas vidas haviam mudado. Desde aquele encontro inesperado, nada havia sido coincidência. Enquanto organizava a cabana, Elisa encontrou um baú antigo escondido embaixo da mesa. Ao abri-lo, encontrou roupas velhas, papéis rasgados e um pequeno crucifixo de madeira. Nada que pudesse ajudar diretamente, mas a descoberta a fez refletir sobre quantas histórias aquela floresta escondia. Histórias de dor, de fuga, de resistência, histórias que talvez nunca fossem contadas. E agora, ela e Samuel eram parte dessa mesma narrativa silenciosa, marcada pela coragem de enfrentar os poderosos. Quando voltou ao lado de Samuel, percebeu que ele a observava com olhar enfraquecido, mas alerta. Ele tentou sorrir, e Elisa segurou sua mão com delicadeza, retribuindo o gesto. Samuel murmurou que havia mais coisas que precisava contar a ela, mas que não tinha forças ainda. Elisa pediu que ele descansasse, dizendo que a verdade viria no momento certo. Ela não precisava de explicações naquele instante. A única coisa que importava era vê-lo vivo. O silêncio confortável que se instalou foi interrompido pelo som de galhos quebrando ao longe. Elisa imediatamente se pôs de pé, o corpo inundado por uma onda de adrenalina. O coração acelerou. O homem que os ajudara não poderia ter voltado tão rápido. A trilha era longa demais.
Segurando um pedaço de madeira, ela aproximou-se da porta com passos cautelosos. O som se repetiu, mais próximo desta vez, cada fibra do seu corpo se preparava para enfrentar o desconhecido. Mas antes que ela pudesse agir, ouviu a voz de Samuel, fraca, mas firme, chamando o seu nome. Elisa virou-se e encontrou nele um olhar que misturava urgência e verdade. Ele murmurou que antes que qualquer perigo se aproximasse, ela precisava saber que não estava mais lutando sozinha, que ele escolheria estar ao lado dela, mesmo que o mundo inteiro fosse contra. Essas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Elisa. O amanhecer não trazia apenas perigo. Trazia também a promessa de um futuro possível, construído entre duas almas que se encontraram nas sombras do destino.